muito boa, né? Foram, as reflexões foram muito boas. E eu percebi nesses dias todos que fica aquela coisa, quem vai ler, quem vai ler, quem vai ler, como é que vai fazer, que nem a gente fazia na reunião presencial. E hoje vamos tentar fazer diferente. Eu mesmo li todos os textos, a gente vai colocar o texto lido. E ali a gente só faz a reflexão, né? A contribuição nossa, para a gente ver como é que fica. E vamos testando. E quem for fazer a leitura, pelo menos já escuta como é que deve ser. Hoje eu fiz meio rápido, né? Que me veio essa ideia assim meio de última hora. E aí a própria pessoa já vai ver como é que é a questão de pontos, vírgulas, entonações, né? Ela vai, Uhum. escuta como eu li Pronúncia, né? e depois ela É. pode tirar as dúvidas dela, né? Então, foi Uhum. uma ideia que veio, a gente vai se aprimorando. Então, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei os enchei os corações dos vossos corações dos fiéis vossos E fiéis e acende e acendei a e neles o acendei fogo do neles vosso o amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito e Espírito tudo e será e tudo tudo será criado será criado. e criado. renovareis a face Renovareis da a terra. face Da da terra. terra. Oremos, ó Oremos, ó Deus, que Deus, Ó que Deus, que instruístes os instruísse instruísse os corações dos os corações dos vossos nossos vossos fiéis fiéis, fiéis com com a a luz luz do com a do Espírito luz do Espírito Santo, Espírito Santo. Santo. Fazei que fazer que Fazer que apreciemos 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 retamente todas as retamente todas coisas as todas as coisas coisas, segundo o segundo o mesmo segundo o mesmo mesmo Espírito Espírito e Espírito, e gozemos gozemos e sempre da sempre gozemos da sua sempre sua da sua consolação. 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 Por Por Cristo Cristo, Senhor Senhor nosso. Senhor nosso. nosso. Amém. 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 Iniciamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, pode o vídeo, dá para falar vendo eles? Dá. Bom, vou ver ele. Primeiro vou ver eles primeiro. Tem como? Ou só escutando? Ah, dá isso. Mas só lembrar que nesse domingo, vigésimo, foi substituído, né? O 24º, né? Que seria? Para o, di- o- a exa- a- coincidiu com a festa da exaltação da Santa Cruz. Inclusive a cor é vermelho, né, desse dia. E essa festa que já é celebrada desde o século IV lá no Oriente, quando descobriram a cruz que foi, a tradição diz que é a cruz que Jesus foi crucificado nela. Porque essa cruz tinha sumido, então foram quase 3 séculos procurando, procurando, procurando. Ninguém sabia onde estava essa cruz, porque o lugar tinha sido soterrado, destruído, que eles queriam acabar com a tradição, né? Mas depois de quase 300 anos, então, procurando, os arqueólogos e tudo desde aquela época, descobriram, segundo a tradição, 3 cruzes, descobriram as 3. E parece que um patriarca da época, é, pelo menos conta-se a tradição, né? Tinha uma pessoa muito doente e ali pediu para essa pessoa colocar a mão nas 3 cruzes, para tentar descobrir qual que seria a de Jesus. Colocou a mão na primeira, não deu nada, colocou na segunda, não deu nada, e colocou numa terceira cruz lá e a pessoa ficou curada, segundo diz a tradição. Então, se constatou, claro, junto com todo o estudo, toda a procura, se constatou então que aquela cruz que a mulher pôs a mão, aquela doente pôs a mão e recebeu a cura, seria a cruz de Jesus. Depois de todo o estudo feito, que já achava que eram as 3 cruzes mesmo, então, e dali para frente, isso aí século IV, então dali para frente passou a guardar essa cruz, um pedaço dela ficou no Oriente, tem lá até hoje a igreja, tal, onde está o Santo Sepulcro, tem uma parte dessa cruz ficou lá, e a outra parte veio para Roma, que a gente vai lá quando visita Roma, tem um dos lugares, lá perto da igreja São João de Latrão, que tem essa, a gente entra e pode tocar, inclusive nessa metade da cruz que diz que é a verdadeira metade que veio para Roma, a pedido da mãe do imperador Constantino, que foi Helena, né? Santa Helena, ela que insistiu que procurasse essa cruz de Jesus, e ele era o imperador, e ele deu essa ordem de achar essa cruz e conseguiram achar, e a metade veio para Roma, e a outra metade, porque já era o Império Romano, né?
e a outra metade ficou lá em Israel. Então, a partir daquela época, começa a celebrar essa festa da exaltação da Santa Cruz. E aí foi ligado com os textos bíblicos que nós vamos ouvir hoje. Então, a primeira leitura, Números 21, 4b a 9. Neste dia 14 de setembro, nós vamos estar celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz em nossa liturgia na Igreja do Brasil e do mundo. Então, nós temos aqui a primeira leitura, é tirada de Números 21, de 4b a 9. E diz assim esse texto: leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças Graças a a Deus. Então, nós vemos o Graças povo aqui, livro dos Números, que é um livro do Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, que vai contando a história do povo de Deus, os desafios que o povo de Deus passou depois que deixou a escravidão lá no Egito, foi caminhando em direção à terra prometida em meio a tantos desafios e dificuldades que passavam, um momento difícil para eles, ali começaram a blasfemar contra Deus. Às vezes nós temos também essas dificuldades, alguns até dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? Desafios grandes em nossas vidas, agora mesmo estamos passando situação difícil de guerra em tantos países, ameaça de guerra, outros estão em guerra, dificuldades enormes. E depois tem as dificuldades pessoais também, né? Os desafios pessoais. Às vezes a pessoa reza tanto e diz que quanto mais reza, mais assombração aparece, né? E mais o povo, num certo momento, percebeu que Deus podia aliviá-lo daquela situação. E clama a Moisés, pedindo a Moisés que arrume uma solução, que fale com Deus, que peça a Deus que pare aquela situação difícil. E veio uma situação muito difícil de serpentes que mordiam o povo, muita gente morreu. E Moisés, então, clamando a Deus, Deus deu essa orientação para Moisés: construa então uma haste, nessa haste coloque uma serpente, aquele que for mordido, olhe para essa haste, que ele vai ficar curado. Não é? Claro que já, para nós que temos fé em Jesus, já é um início daquilo que seria, depois do Novo Testamento, a própria presença de Jesus na cruz, não é? Já seria um sinal do que aconteceria no Novo Testamento. Então, acredito que todos nós que temos desafios em nossas vidas, deveríamos sempre aprender para olhar a cruz de Jesus, como esse povo no deserto fez naquele momento difícil que estava passando. O salmo desse final de semana
Legal, legal. Então, agora é ouvir cada um pouquinho aí. O que você pode partilhar desse texto? Se tiver dúvida, também perguntar, contribuir, né? Tá aparecendo o texto aí na tela, não tá? Também? Mas é um texto bastante conhecido, então se alguém quiser Uhum, fazer algum comentário, a gente deixa aberto, né? Eu ouvi todos o que vocês fizeram na semana passada e uhum, achei muito rico, né? A contribuição que uhum, cada um foi falando, dando o próprio exemplo da própria vida. Isso faz a gente crescer uhum, muito, viu? Padre, quando ele fala aqui da questão da serpente de bronze, é porque eles já estavam acostumados com os ídolos? Então era uma forma, talvez, de aproximar da. Tudo indica que sim. Tudo uhum, indica que eles estavam acostumados a adorar alguns ídolos, por exemplo, como o bezerro de ouro, que é a Uhum, mesma situação. Eles estavam uhum, acostumados a adorar o bezerro no Egito e fizeram o bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus, né? E tinham uhum, deuses, outros deuses, outros ídolos, né? Também ligados à serpente. Tudo indica que sim. E por sim. isso uhum, foi colocado Era essa mais questão, fácil deles entender. acreditarem dessa forma. Colocou uma haste, uma serpente de bronze. Eles estavam muito acostumados com esse tipo de adoração, vamos dizer assim, né? uhum, Padre, Sim. quando esses textos, eu fico um pouco em dúvida, assim, como era a conversa com Deus, porque é como se Deus estivesse ali presente, né? O texto ele vai mostrando, parece que a conversa que Moisés vai tendo, que Abraão vai tendo, parece que eles conversam com Deus, assim, muito, que Deus vem e fala e conversa com eles, muito próximo. Ele se faz Uhum. presente ali. Mas Uhum. era a oração, era por meio da oração. Como que era esse diálogo? Então, é importante saber que não é a minha área de especialidade, né? Na uhum, questão bíblica, né? Porque é sempre uma coisa delicada. Cada biblista fala uma coisa, mas dentro da sua questão aí é mais fácil. Nós vamos sempre ver que tem um intermediário. Nunca fala diretamente. Normalmente falava com Moisés, tanto é que eles pediram: Moisés, fala com Deus aí para ele dar um jeito. E Moisés, quando vai receber os mandamentos também, ele sobe lá na montanha e só ele tem acesso, né? Ele é o intermediário, que o Antigo Testamento mostra ele é o intermediário. Porque prepara, na verdade, para a gente depois ver que no Novo Testamento, que agora aquele que falava de longe, que Deus falava de longe, ninguém nunca tinha visto, Moisés foi o que mais se aproximou, e ele nunca viu Deus mesmo cara a cara. Ele viu uma tocha de fogo, né? Lá em cima, quando é a sarça ardente. Mas nunca tinha visto mesmo Deus. Mas ele ouvia, né, a voz que falava com ele. Mas para o povo não se falava diretamente. Deus não falava diretamente com o povo, né? Falava sempre através de Moisés, através dos profetas, né? A tradição do Primeiro Testamento, Deus sempre fala através de alguém, nunca diretamente, né? Não sei se eu respondi. uhum. Acho que sim. Sim, sim, respondeu sim. Ah, beleza. Tudo bem? Alguém quer ligar o texto com a vida? É isso mesmo? Vamos para frente? Isso aqui é pesado mesmo, né? Se a gente Né? fala daquela coisa que a gente falou acho que umas semanas atrás, de Deus castiga, e É. castigou mesmo, né? Então, Uhum, sempre o Antigo Testamento dá margem para a gente pensar que Deus é um Deus que É, castiga. O é, Antigo Testamento uhum, sempre vai dizer isso. Mas nós cristãos, a gente acredita, a gente fala que a nossa religião é revelada. Foi revelada por Jesus
E aí sim nós entendemos que é Jesus que revelou para nós que o Pai é misericordioso, que Ele É. ama, que Ele não é vingativo. É Jesus. Então tudo que nós fazemos é em cima do que Jesus ensinou depois do Novo É Testamento, né? porque quando, por exemplo, eu Uhum. tenho as passagens dos apóstolos, numa situação dessa, provavelmente Jesus explicaria isso com uma parábola, né? Ele Perfeito. falaria de alguma situação que enquadraria o que o apóstolo estava fazendo, mas num sentido mais lúdico, mais instrutivo, né? Não seria punitivo do jeito que a gente vê aqui, né? Não porque Jesus É, é o próprio Deus. Né? Na verdade, essa que é a Uhum. grande diferença. Jesus Uhum. é Deus, né, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Felipe fala para ele: Uhum. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe, quem me viu, viu o Pai. Quer dizer, ele é de verdade, não é uma interpretação só. hum, Por isso que quando a gente lê a Bíblia e quer entender, especialmente o Antigo Testamento ao pé da letra, é um perigo. Porque Sim. isso é o que tá escrito e precisa ser interpretado, né? sim, Não é o Uhum. próprio Deus que veio aqui e falou é assim. Alguém Uhum. escreveu sim. esse texto, né? Uhum. Precisa ser interpretado. Vamos para o Isso. Salmo, Vamos lá. né? O Salmo 77, que vai ter como refrão: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. O salmo normalmente é bom que seja cantado, mas se não puder cantar o salmo como um todo, que tente cantar pelo menos o refrão, uma melodia bonita e fácil para que o povo possa cantar o refrão, e o salmista vai cantar ou proclamar as estrofes. Respondendo a essa primeira leitura, diz aqui o Salmo 77: escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se, correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Então Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia para aquele que clama a Ele. E o refrão, então, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Pedindo que nós possamos sempre lembrar das obras de Deus. Aliás, isso é um consolo interessante quando a gente começa a reclamar da vida, quando a gente passa momentos difíceis, momentos de cruzes, momentos de mordidas de serpentes, né? Uhum. Então, tem muita serpente venenosa em todo lugar, né? Então, às vezes, Uhum. nesses momentos, a gente tende a pensar que Deus está longe. E, na verdade, Ele está bem perto. Basta a gente lembrar quanta coisa boa Deus já fez em nossas vidas. Então, das obras do Uhum. Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Lembrar que Deus nos ama tanto que deu para nós um pai e uma mãe. Nós não pedimos para nascer homem ou mulher, nascer pobre ou nascer rico. Deus, nós viemos aqui de presente, de graça, né? E de lá para cá, quanta coisa Deus vem fazendo em nossa vida. Então, nos momentos difíceis, como esse povo passava ali no deserto, que reclamava, reclamava, depois veio as dificuldades, ele lembrou que Deus podia ajudá-lo. Lembra nesses momentos difíceis que Deus está sempre olhando por nós. Lembra a história da nossa vida, que nós vamos perceber a ação de Deus. Já na segunda leitura desse final de semana, que vai. Isso. Muito bem, muito bem. Alguém gostaria de dar uma palavra sobre o Salmo 77? Eu vejo que está bem ligado, né? Que a gente viu na primeira leitura. Então ele já vai.
já vai amaciando, né? Ele pune, mas Uhum. não, mas ele está ali presente, ele perdoa os nossos pecados, ó. É, é, quantas vezes dominou sua ira, deu largas vazão ao seu furor. Então ele fala assim, não, a gente é pecador, a gente é ingrato, mas Deus está ali ao nosso lado, né? O último mesmo, né? O Senhor sempre benigno. Benigno e compassivo, Eu. é. Uhum. É igual o pai, a mãe dá vontade Uhum. de dar uns tapas, mas depois você pensa bem, se É. controla. É, E aqui esse refrão, né, das obras do Senhor, ó meu Hum, povo, não te não te esqueças. E é esqueças. justamente o que a primeira leitura ali, né, o povo É. reclama, né, reclama. E como nós também, né, como a gente reclama, né, tá sol, reclama, tá chuva, reclama, tá calor, reclama, tá frio, reclama. É uma reclamação, a gente não está contente, né? E o que a gente vê era só agradecer e não esquecer das obras do Senhor, né, na vida da gente, né? E a Uhum. gente vê ali na primeira leitura eles também, mesma coisa, né? Tava sofrendo lá no Egito, sai de lá e reclama, reclama, né? Tá ali reclamando. Então ali agora, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueçam, para a gente não esquecer, lembrar que é bom, né? O que Deus faz para a gente de bom, né? Sempre tem muito mais coisas boas do que coisas para reclamar, né? É isso. muito legal. É, Esther, eu tenho isso pra mim também, viu? As pessoas que têm Hum, essa gratidão, essa coisa nativa do agradecer a Deus, eu vejo que É, uma espiritualidade um tanto mais elevada, né? Porque tá é, ruim, tá bom, se tá bom, tá melhor ainda, mas tem consciência não disso, é né? assim, É, eu tem, vou chegar lá né? ainda. É aos E pouquinhos mesmo. É isso aí. eu Ô, vejo. Mauro, é mais o dobro de idade, viu, Mauro? Não é, padre? É o dobro da idade, aí já dá para você pouquinho, mas é muito pouquinho, não é É muito, um não. pouquinho mais, né? É um pouquinho mais só, É, uns 5%, talvez. É, É, é reconhecer, né? é, Ultimamente, né? Os é, últimos anos, a gente usou, tem uma palavra que a gente não usava nunca, né? Não sei quantos anos tem que a gente está usando gratidão. Vai falar com uma pessoa, gratidão, gratidão, gratidão. agradecer, né? Sinal de que a gente está avançando nessa linha de gratidão. É, E quem, sim. né? Acho que aprendeu isso com a Bíblia mesmo, né? hum, E quando isso não Uhum, acontece, como é difícil quando as pessoas não sabem agradecer. Não é uhum, só explorar, explorar. A gente vê muito dentro de casa. Ontem fazendo caminhada, a gente viu uma cena muito ruim, muito, muito, muito feia. Ontem, anteontem, sei lá. E claro que sempre tem problema no meio de droga, de outras coisas, né? uhum, Mas a pessoa grita, a mãe põe o menino para fora e o filho, né, que com certeza está aprontando, já está meio doidão, e ele gritando: Maldita, maldita, você uhum. é uma maldita. É um negócio muito Ai, dolorido, né? cor, né? Você falar isso para É um pai, para triste, uma né? mãe. é, Então, ele não saber agradecer esse povo no deserto aí É. gritando: "Ó, cadê esses Uhum, meus? Eu tô. Eu lembrei na hora, porque esse já estamos cansados uhum, desse alimento uhum. nojento, miserável. miserável, Nojento, ó. né? Tá É. dando, tá caindo de Uhum. graça do céu. Quer dizer, os Tá, filhos do têm, céu. dentro de casa, É, muitas vezes o filho tem a comida ali de graça, desde pequenininho. é. Tem comida, tem bebida, Uhum, tem tudo. Aí eu não quero essa comida, eu quero outra. Já estou cansado de comer uhum. arroz e feijão. Já Sim, estou cansado dessa é. mistura, não quero mais salsicha. É, Uhum. Então, É mesmo. então a gente vai É. entendendo como que às vezes a gente Uhum. tem muita dificuldade para agradecer o pão de cada É. dia, agradecer o pai e a mãe, agradecer o que Deus nos dá, né? Então, acho que isso Uhum. fez pensar muito hum, tanto os salmos quanto a leitura. Lembrar que Deus é bom e nós precisamos aprender a agradecer, né? hum. Sim. Vamos para frente? Vamos lá. Segunda leitura. Lembrou que Deus podia ajudá-lo? Lembra, né? Leitura da. Já na segunda leitura desse final de semana, que vai ser Filipenses 2 de 6 a Uhum. 11. Filipenses 2 de 6 a 11 diz assim:
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Graças Deus. a Deus. Olha que coisa linda, né? Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de Uhum, cruz. Novamente aparece uhum, aqui a cruz. Agora é Jesus que, com uhum, todo o poder e glória que tinha, não negou a cruz, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se, não é? Fez-se uhum, pequeno, como lá no lava-pés, lavou os pés dos 12 discípulos ali, mostrando nele mesmo, dizendo: Vocês me chamam mestre e senhor, eu sou mesmo, mas o que é mestre e senhor deve ser servidor, estar a serviço das outras pessoas. Foi o que Jesus fez. Então, humilhou-se a uhum, si mesmo, morrendo na cruz, dando a vida por nós, dando a vida pela nossa salvação, dando a vida para que nós tivéssemos vida. E o evangelho uhum, desse final de semana, João? uhum. Algum comentário? Alguém gostaria de falar um pouquinho da carta de São Paulo aos Filipenses? É linda também, né? Hum, Jesus me entendeu, se esvazia a si mesmo, assume a condição de escravo e torna-se igual aos homens. É em tudo, né? Assim, Uhum, é o que é muito difícil para o ser humano mesmo fazer, né? Tem que fazer, se uhum, esvaziar de si mesmo, assumir uma condição mais humilde. É tão difícil, homem, isso é um exemplo para nós. uhum. Tirar a arrogância, tirar a Tirar, autossuficiência. Se quer sim, ser discípulo de Jesus, esse é o é, caminho, né? Eu fico sempre pensando é o caminho. se a gente está entendendo o que que é ser discípulo, né? Acho que a catequese É, é delicada para a sim, gente ensinar desde a catequese, da crisma ou com os adultos, é, porque é por isso que a gente chama agora de não só catequese para ler e aprender o que está é, escrito, mas para se tornar uhum, discípulo, né? Aí se torna é uma discípulo, né? iniciação. Eu quero ser iniciado, eu quero seguir esse caminho Iniciado. de Jesus, né? Colocar isso na prática, É, aprender a colocar isso na é, prática e viver isso como sendo uhum, essa é a minha espiritualidade. Eu vivo assim porque eu sei que uhum, não quero ser mais do que ninguém. Exerço a minha profissão, é, exerço o meu trabalho, exerço a minha vida, exerço no meu matrimônio essa espiritualidade de uhum, não ser acima do outro, mas eu estou a serviço do outro, ajudando o uhum, outro, e é isso que eu escolhi para minha vida, e tal. Quer dizer, entender sim. isso é uma espiritualidade, Entender, é o que me gera uhum, vida, é o que me dá vida, né? entender isso já vive como cristianismo, né? Em tudo daí, né? Trabalho, né? Onde for, né? Na Exato. casa, na escola, onde for, se ele entender isso, ele vai ser o cristão em todos os aspectos, né? Na É isso aí. comunidade, né? É muito Sim, difícil quando a uhum, gente vê dentro das comunidades em geral, a gente, é do ser humano isso, né? uhum, Ah, vamos ver, agora o outro vai sim. assumir o meu lugar, eu vou dar o cargo para ele agora. É, Agora eu quero, ele vai sentir o que que é quero o ver. peso. Né? Em É, vez é, de se é bem, colocar a serviço, não, quero mais, agora quero ser fé, não, né? Agora eu quero ver, é, para ele é. sentir como é que é e Não tal. divide nada daí, né? Não É, divide o que rendeu não divide, o que rendeu não divide. Nossa,
não, E não interessante, entendeu, né? não entendeu que ia Não estar a entendeu, serviço, né? né? Não É, nesse sentido entendeu. que eu digo, né? Que se a gente não entendeu, é por isso que tem uma frase famosa aí do Gandhi, né? Que quando o pessoal Hum, insistia, porque ele é um cara fantástico, era mais cristão do que tanto cristão, e o pessoal uhum, queria que ele fosse uhum, batizado de todo jeito, e ele falava isso, né? uhum. Se os cristãos fossem cristãos, eu seria cristão. É, Para pois dizer é, que a tá vendo? teoria nossa é muito linda, Hum. agora, às vezes, a nossa Uhum, prática não Ah, condiz com a nossa teoria. Então, é, é algo que a gente tem que. Aliás, os uhum, últimos papas têm insistido muito nisso, o Francisco e é, agora o Leão também, né? Então, mostrando que parece que a gente fala se também. perdeu um pouco. Nós estamos muito mais preocupados com uma igreja Uhum, cheia de poder, né? As uhum, próprias vestes e uhum, roupas e tudo já mostra isso. uhum, Nós queremos estar por sim, cima e tal, no meio dos uhum, poderosos, né? Enquanto que uhum, uhum, Jesus vem para, se colocou a uhum. serviço, né? E colocou a serviço, Que a né? gente não pode esquecer isso, né? Sim. De Padre, jeito nenhum. Oi? esse final de semana com a canonização, né, Uhum. de São Carlos. Carlo Acutis, né, Uhum. como é um evento, assim, é uma coisa, é uma novidade, né, é muito jovem, Uhum. é jovem também, assim, é muito atual, né, Uhum. é muito próximo da gente, né, então os meios de comunicação todos, né, divulgaram, assim, amplamente, então muitos posts, né, Uhum. e eu gosto de ficar lendo os comentários quando são posts relacionados à igreja para saber um pouco o que que as pessoas pensam. E aí Uhum. a maioria dos comentários era assim, das pessoas não entendendo mesmo. E a pessoa falava assim, porque, né, já com medo de uma recriminação, né, de alguma coisa assim, já falava assim, gente, é uma dúvida, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, é uma dúvida. Eu posso então ser santo? A Ah, pessoa falava assim, eu posso então ser santo? E aí tinha legal. sempre alguém da igreja, ou falava assim, mas ele é muito novo, é novo, é atual. Nossa, foi tão rápida a canonização dele. Não, não foi rápida, tem 20 anos que ele está nesse processo e tal. Não, você não entendeu, foi rápido, porque é novo, porque é atual. Então, assim, Sim, a pessoa perguntando, eu posso ser santo? Eu sim, posso. sim. E aí, muita gente com paciência, graças a Deus, né, explicando, Uhum. e falava assim: sim, você pode ser santo. Uhum. Então eu posso ser. Sim, se você vive os princípios, né, do Sim. cristianismo mesmo, todos os mandamentos da lei de Deus, o que Jesus veio, o que Jesus pregou, você pode ser santo. Ah, sério? Aí a pessoa, Uhum. eu acho que assim, mexe muito com as pessoas, Sim, assim, a sim, atualidade, o ser jovem dele. A pessoa sim. fala assim, nossa, então não está tão distante de mim poder ser isso, né? Muito Poder legal. viver a santidade mesmo, ou, né, ser Muito legal. cristão. Então, eu, assim, eu ainda tenho jeito, né? Ainda tenho Sim, jeito. A muito minha vida legal. tem jeito. Eu achei muito, muito bacana aí vocês falando, eu me lembrei disso, Ele dessa. leigo, não era seminarista, não era nada, um estudante Uhum, normal. né? Exatamente. É Uma isso que a criança, gente né? tem, É uma criança, né? combatendo o clericalismo também, que pensa que só padre, seminarista que vai ter. E cada vez Exatamente. mais, o mesmo batismo que ele recebeu, nós recebemos, né? Sim, Então, todos nós precisamos estar nesse caminho que ele está. Essa é a ideia. Junto com ele, teve um outro jovem de 24 anos que também sim. não era nada do clero, Uhum. né? Nada também. O Com Frassati, Pierre, me com parece. Pierre, Vinte e Pierre quatro anos. Gilles. É. Então, acho que a igreja está Pierre. sinalizando aí justamente essa questão dos fiéis leigos e leigas, que o batismo é que nos torna santos, né? Então, é. todos nós Uhum. precisamos assumir o nosso batismo aonde nós estamos, dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho. É ali, nesses lugares todos, que nós vamos viver o nosso batismo. E aí lembra Santo Agostinho, que o Papa, no dia Uhum. que ele assumiu, Uhum. ele falou. Uhum. Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. E é muito mais difícil É, ser cristão do que ser bispo. Hum. É mais ou uhum. menos assim a frase de Agostinho. Então Uhum. é muito interessante, tem algo novo no ar aí, surgindo, né? Uhum.
E você vê que quando a gente quer viver essa santidade, eu lembro do comentário da Andresa na semana passada com vocês. Ela dizia que muitas vezes não pode falar mais nada que alguém, às vezes a própria família, os amigos, já vem a Uhum. santinha. É Exatamente. o Beato, é o É Beato. a Beata, Ah, É, santinha. É Ai, verdade. santinho, né? estava Enquanto devia, perto, devia tá ser próximo. elogiado, devia dizer, não, vamos fazer também, vamos também tentar É. seguir nesse caminho aí, né? Então, e Uhum. a gente também, claro que a gente também não pode ficar ali fazendo, agora não posso beber, não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que viver. Uhum. Não, aí também já vai ficar, né? Aí quase para aparecer, né? Aí também não. é. É, Tem que também dar não. aquele testemunho de vida tranquilo, com alegria, de boa, mas sem nunca Enten- para aparecer para os que outros, né? entendeu, né? Que É, sabe ligar a Uhum. espiritualidade com a vida é. de comunidade, né? Sem se engrandecer por causa disso, né? Como que é? Quando jejuar, não faça cara. Exatamente isso. Não, Que às vezes vai fazendo jejum, é, fica lá todo tô, choroso, tô todo todo triste, cabelo frágil. todo É. arrebentado, É, para que todo mundo perceba que ele está jejuando. Olha é. lá, que coisa. Como ele Não, é. aí não valeu nada. Uhum. Não. É esse mesmo. Muito bem, vamos para frente? Vamos lá. O Evangelho 3, 13 a 17. João, né? Pode ir. Pô, Na cruz, dando a vida por nós. Final de semana, João 3. Isso. Esse final de semana, João 3, 13 a 17, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. glória Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. João Senhor. 3, 13 a 17, numa conversa com Nicodemos. Nicodemos é aquele que não era um seguidor de Jesus, mas admirava Jesus e queria até, com certeza, se tornar seguidor. E ele vai bater um papo, vai conversar com Jesus, e Jesus, então, conversando com ele, fala esse texto maravilhoso que nós vimos aqui. Lembrando então que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele agora, então, que olha para Jesus, ele recebe a cura, recebe a força para poder continuar a sua missão. Eu lembro de tantas pessoas que já conversei, especialmente em momentos assim de dor e de sofrimento, e que a gente pedia para olhar para a cruz de Jesus. Eu lembro de uma pessoa que tinha uma dor constante, estava ainda numa paróquia aqui em Brás Cubas, em Mogi, e ele não suportava mais de tanta dor, aquela dor crônica. E eu disse: Olha para Jesus e fala com ele. Mas o que eu vou falar com ele? Ele dizia: Vamos lá, eu fui junto. Olha para a cruz de Jesus e vamos conversar e vamos pedir para Ele que Deus dê a você a força que deu a Jesus, não é, para poder suportar esse momento. Você acredita que ele contemplava aquela cruz de Jesus, ele pedia, encontrava forças, se foi melhorando, foi assumindo e aprendendo a unir a sua dor com a dor de Jesus e superou aquela situação delicada que ele passava com coragem. Isso é unir a sua cruz com a cruz de Jesus. Lembro de uma outra senhora, muito praticante, lá, aliás, na paróquia de Remédios, uma vez foi visitar, era parente de uma pessoa conhecida, ela tinha sido até ministra da Sagrada Comunhão, e estava 15 anos de cama. E aí, olhando, olhei no quarto, num lugar, outro, não vi o crucifixo. Aí falei, como é que a senhora enfrenta essa situação tão delicada? Seria bom a senhora ter uma cruz para olhar.
sempre e unir a sua dor com a dor de Jesus na cruz, lembrando sempre desse texto de hoje, lembrando do texto do povo sofrendo no deserto e olhou para aquela haste que estava com a serpente, não é? Lembrando desses textos, justamente desse dia que a gente celebra a exaltação da Santa Cruz. E aí ela tirou de debaixo do travesseiro, me marcou muito, tirou debaixo do travesseiro a cruz, está aqui, padre, olha a cruz, não é? E mostrando aquela cruz, né? Realmente, quando a dor aperta, quando eu não vou perdendo a esperança, a fé vai diminuindo, eu olho para Jesus na cruz e peço, e ele me atende. Então, isso é exaltar a Santa Cruz, unir a sua cruz com a cruz de Jesus. Então, muito importante que a gente perceba essa força que vem da nossa fé, de olhar para a cruz de Jesus e não ver a morte ali, mas ver naquela situação de morte de Jesus, ele deu a vida por nós e encontrar nesse dar a vida de Jesus o sentido para a nossa vida, para a gente também aprender a enfrentar a situação de cruz, de situações difíceis, de morte, de mordidas, de dificuldade, para poder encontrar forças, sabendo que Jesus está conosco. E aí que é o sentido da gente se alimentar da oração, da palavra, da Eucaristia, não é? Para ter mais força ainda para enfrentar a nossa cruz como Jesus enfrentou. Então, como boa notícia para esse final de semana, eu acredito que a gente pode dizer o seguinte: quem olha para a cruz de Jesus com fé, vence as dificuldades, as doenças, as mordidas das serpentes e todo e qualquer outro desafio. Eu acredito muito que, meditando essas leituras todas, nós vamos chegar a essa conclusão para fazer a nossa homilia, para fazer as nossas preces, não é? Para poder cantar com o nosso povo e que o povo saia desta liturgia desse final de semana convencido disso, com essa boa notícia. Eu vou olhar para a cruz de Jesus com fé, eu vou vencer as dificuldades, as doenças, as mordidas das serpentes, eu vou suportar porque Jesus está comigo e Ele é a minha força. Então, quando a gente for escolher os nossos cânticos, quando nós. Também, no texto. Alguém gostaria de ajudar a completar um pouquinho, colocar sua experiência ouvindo esse texto aí de Jesus falando a Nicodemos? O Evangelho aí sim liga todas as leituras desse final de semana, né? Porque Uhum. quando eu li a primeira vez aqui, pareceu bem desconexo essa questão da reclamação de Moisés, do povo a Moisés, entendendo dessa questão do ídolo, que é a serpente, mas aí passa a segunda leitura, que fala da morte de cruz, fala da condição humana, da condição humilde de Jesus, e finaliza aqui que o Filho do Homem foi mandado ao céu, mandado ao mundo para salvá-lo. Então, acho que o Evangelho mata, né? Que ele liga todos os cenários. Então, primeiro Deus interagindo com Moisés, com o povo de Moisés, lidando com essa satisfação, lidando com um povo que acreditava em vários deuses, mas que estava no caminho através dos ensinamentos de Moisés. Aí depois tem a primeira leitura que fala da humildade da vinda de Jesus como ser humano que esteve a serviço da humanidade. E agora ele fala, ó, não, ele veio para salvar, não era como antigamente para castigar, mas para salvar. Por isso mandou o próprio filho. Aí fecha, vejo Uhum. muito claramente esse cenário. Exato, essa beleza de unir o Antigo e o Novo, né? O É, Primeiro Testamento e o Segundo, e a palavra como a experiência das primeiras comunidades cristãs, né? Paulo falando já para a comunidade aqui de Filipos. Então é por aí mesmo. Maravilha. Mais alguém gostaria de comentar? E aqui também, né, que Jesus reconhecemos que era assim, né, como também falou que ele era do alto escalão ali, era do cinema, e ele ia adorar, né, ali era tudo para ele, naquele, né, naquele, o sentido da Torá para ele, que
Aí Jesus já vem falando, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Porque que eles quem queria orar, né? O céu já está reservado, já era por aí. Acho que era assim que Hum, se sentiam. Jesus Uhum. já fala, não, peraí, né? Ninguém subiu ao céu a ser aquele que desceu ao céu. Do mesmo Uhum. modo como desce a serpente, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Uhum. Para ele vai ter esse momento, né? Também muito lindo o Evangelho. Como o Mauro falou, li tudo também, né? é. Uhum. E aquilo que eu comentei no começo, né, do, da parábola que Jesus contou, do caso da serpente, ele explicou com caso. Ele falou assim: ó, do jeito que eu vim ao céu, eu irei ao céu. E não aquela coisa, É, seremos todos hum, castigados e serpentes malditas e uhum, não sei o que, entendeu? uhum, Como a revelação vai ocorrendo, né? Uhum. é, isso Muito mesmo. bem. Muito que domingo Bom, a gente pessoal, dá cruz, né? Para os crismandos adultos, né? Para a ação cristã adulta, a delícia, né? À noite. Olha que É linda isso aí. mesmo, Esther, verdade, né? Domingo É, à noite que dá vai ser entrega da cruz, né, para alguns, né? Sei lá. isso. Tem tudo a ver. Chegaram a cruz chegou já, a cruz já chegou, e eu Uhum. entrei lá para a Carol segunda-feira, está com a Carol já a cruz deles. E que lindo Sim. que vai ser tão significativo, né? Que coisa Tem muito tudo a bonito. ver, para eles já Tudo a entendendo ver. também o sentido da cruz, né? Isso. Da entrega É. e que cada um E que carrega, aí é carregar a a própria liturgia, cruz, né? pois é. Aí Agora você veja ligação liturgia com catequese, né, padre? sim, Essa ligação a gente linda. perceber a É. diferença entre carregar uma cruz achando que ela é Hum, mágica, Hum, ou um escapulário, hum, ou qualquer outro uhum, objeto, põe uma pulseira, porque a maioria de uhum, nós, que a gente vê, inclusive hoje é hum, muito comum essa coisa, as pessoas querem usar alguma coisa hum. como amuleto, né? Como proteção para a minha Isso. vida. E é totalmente diferente do que nós estamos vendo na palavra. Então, o catequizando, quando ele vai Olha que entendendo o lindo. sentido da cruz, se usa uma cruz no peito, É. se tem uma cruz na igreja, não é um amuleto para Uhum, poder livrar você do mal, mas é o espírito que está por trás uhum, disso, que é carregar a própria cruz, é, unir a sua vida com a vida de Jesus, né? Então, não ter a cruz ou qualquer isso. objeto Assumir nosso mesmo. como amuleto, né? Mas como um Uhum, sinal de alguém, inclusive os santos, né? Foi falar do Carlos Acutis. Todos os santos, alguém que uhum, pôs em prática a palavra de Deus, foi modelo, foi exemplo para nós, né? uhum. Vai ser Muito, muito lindo. muito bacana. opa, eu vou comentar que eu achei muito bonita a conversa da cruz. Roger, tá cortando um pouquinho aí. tá ruinzinho, Roger. Arruma o som. Melhorou? Vamos Tá ver. cortando ainda. Aqui tá fora. Tenta agora, A tenta aí. internet, gente. Roger, caiu de vez? Caiu a internet, né? Caiu. Acho que. Veja aí, Mauro, agora. Agora que eu Aí, voltei do 5G. Beleza? Parece que melhorou. agora tá ouvindo. Pronto. Agora tá ouvindo. Ô, Achei Roger, muito bonito esse fecha a evento. câmera que talvez melhore. Olha aqui embaixo. Fecha a Fecha a câmera. câmera que acho que talvez melhore, porque aí consome menos banda, entendeu? Interromper vídeo. É isso? Isso. 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 Vamos ver se melhora. Fala E aí. agora? Melhorou? Parece que Melhorou. melhorou. Parece que Melhorou? melhorou. Melhorou. Uhum. Eu gostaria de dar uma contribuição aí, não sei se contribui, mas eu vejo o seguinte, que a cruz que a gente carrega não são só aquele momento difícil, são as pequenas ações do dia a dia, sabe? Não ficar se lamentando, fazer com amor, fazer com alegria. Não é porque vai fazer um pequeno trabalho
é tirar o cocô do cachorro, é limpar o banho do cachorro. É um trabalho, mas isso aí é cruz também. Por que Uhum. ter cachorro? Então, faça com alegria, né? E parar de se lamentar, porque as pessoas se lamentam por muita pouca coisa, viu, padre? Viu, Esther? Viu, Mauro? Oh, É É, verdade. Sim. então, nas pequenas coisas também, fazer com fé, fazer com perseverança, Uhum. com alegria, com amor, né? Se vai ajudar Uhum. alguém, né? Ajuda, mas ajuda com satisfação, não aquele negócio, oh, lá vem esse cara chato pedindo alguma coisa, né? Uhum. Uhum. Então, Jesus Sim. era só amor, né? Então, a gente tem que tentar, se quer ser Uhum. discípulo de Jesus, vamos tentar e deixar as lamentações de lado, né? O padre comentou alguma coisa disso, tudo que vai fazer, resmunga, xinga. Uhum. Até Uhum. semana passada, comentei, as pessoas vão lá, se ajoelham na frente do Santíssimo, reza, faz todo aquele Uhum. negócio, Uhum. sai da porta da igreja, aí faz uma pergunta, já responde com grosseria. Eu falo, nossa, caramba, Adiantou, né? foi mal aí. Sei lá, não consigo entender, né? Uhum. Eu falo dessas pessoas assim, falo, ó, poxa vida, né? Um pouquinho mais bacana ali, vão ser mais bem-humorados, nossa, que mau humor, que é isso, gente? Uhum. Né? É, É. Eu acho que você ganhou um sim. limão, faz uma limonada com ele. Limão é azedo, então vamos fazer limonada. É mais ou menos Sim. isso aí, pai. Tá É Jesus isso certo. era mesmo. craque. Tá certo, eu acho que é por aí. Quanto mais nós vamos entrando na espiritualidade cristã, mais nós Hum, vamos percebendo e vivendo essa realidade, né? Uhum. tá, Então, você está certo. Agora, para chegar nessa Uhum. vivência, às vezes a gente demora um pouquinho. É o que o É. Gandhi falava, né? Se o cristão Uhum. fosse cristão, eu seria cristão. Uhum. E não é fácil chegar. Eu estava vendo um exemplo, só para dar um exemplo. A gente admira muito alguns freis, esse Frei do Carmo que teve aí no velhinho, tadinho, Uhum. tá só o pozinho da Uhum. rabiola, o Tinos, né? Uhum. No É. sábado. Mas a presença dele já trazia É. uma espiritualidade com ele. Quando eu perguntei, Uhum. você quer falar alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa aí? No final ele falou, não vou falar não. Aí depois ele falou, não vou falar Uhum. sim. E aí você viu o que ele falou, que é emocionante, né? Eu vi que a Emocionante. Mariana ficou na hora emocionada, eu também fiquei Eu assim. também. Ele falou: essa Nossa, missa me fez fiquei. tão bem, vocês me Foi. fizeram tão bem, ver vocês cantando me Uhum. fez tão bem nessa noite. Uhum. Quer dizer, um Uhum. homem com 80 e tantos anos, não é? Quanta coisa já passou na vida, inteligentíssimo. Ele foi aluno de um grande filósofo chamado Heidegger. Quando ele era jovem, ele foi aluno de Uhum. Heidegger, que é um grande filósofo mundial Uhum. reconhecidíssimo, então, é um Olha. cara, né? E assim, já na Uhum. vida, lá né, com 85 ou mais, aquela Uhum. simplicidade, aquele jeito de ser, Uhum. e reconhecer que foi tão bom estar ali, como dizendo, Jesus Uhum. estava aqui junto, eu Foi. senti a presença dele aqui junto e tal. Então, é essa realidade que a Uhum. gente busca, é viver essa espiritualidade que a gente busca. E não é, então, religião, nossa fé não é só fazer coisas, não é usar um monte de coisa para dizer que agora eu estou protegido, meu corpo está Uhum. fechado. Isso não é da nossa religião, não. Uhum. Às vezes a gente Não, mistura tudo, né? As coisas, né? mistura um pouco. Então, a necessidade de viver, de vivenciar a espiritualidade cristã, que é a espiritualidade da cruz e de vencer a cruz com Jesus, né? É ele a nossa Uhum. referência. Muito bem, obrigado, Roger. Foi uma ótima partilha aí. Uhum. E vamos para Uhum. Ô, padre, só frente. complementando isso aí que o senhor falou, nem sei quem é o senhorzinho de 80 e lá vai fumaça, mas Aham. o elogio é o combustível da motivação. É, Um elogio que faz para a pessoa, a gente motiva. Só temos que tomar cuidado com a hipocrisia, que tem gente que vive isso, elogiando a gente para querer tirar alguma coisa da gente, isso, né? É. isso. É nesse sentido que eu estava Ele é um, falando. É nesse sentido que eu estava falando que Roger, as ele palavras é um dele frei, é um emocionaram frei porque você via que era carmelita. do coração, né? Não, eu sei, o padre falou, É, não, sim, pelo é, É o jeito frei. aí o homem, né? sim. Agora, o que eu digo é o seguinte, o elogio é o combustível da motivação. Eu levo isso É. daí até se a gente está fazendo um trabalho com alguns funcionários, seja na construção civil ou lá na área rural mesmo, se a pessoa Uhum. Uhum, faz bem feito, com carinho, a pessoa tá, a gente vai lá e faz um elogio. Nossa, você trabalha tão bem. Eu nunca vi uma uhum, pessoa trabalhar tão bem assim com uma ferramenta. A pessoa se Uhum. sente.
Porque o pagamento, a diária, ela é uma necessidade, mas a Sim. convivência, a gente pode conviver como Jesus, Sim, mostrar gratidão, elogiar a pessoa, mas elogiar mesmo com o coração. Falar, olha, parabéns, você fez um trabalho sim. bacana, um capricho. E a gente também gosta de ser elogiado, viu? O ser humano Sim. gosta de elogio. Agora, Uhum, olha o que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos era um homem cheio de sabedoria, conhecia muito, uhum, mas ele ficou uhum, admirado com Jesus e com o jeito de uhum, Jesus, porque Jesus punha em prática aquilo que ele Sim, estava uhum, ensinando. Não era só falar, não era só elogiar uhum, para crescer, para aparecer, uhum, coisa assim. Mas Nicodemos sim. ficou uhum, abismado como é que Jesus falava bem e tinha algo uhum, diferente em Jesus, não é? Tinha algo uhum, diferente do que ele estava falando, porque não era só fala, era a prática daquilo que ele falava, uhum. né? Maravilha! Isso mesmo. Excelente Olha, eu contribuição. queria só também fazer um comentário brevezinho sobre o que a colega aí falou do santo lá, né? O menino que virou santo e tal. Carlo Uhum, Acutis. Ser santo qualquer um pode ser. O difícil é fazer um milagre e comprovar depois, né? é, Porque para virar santo tem que ter milagre, tem que fazer né? dois. Eu vou ser Pois santo. Mas que é. milagre? No mínimo, né? E Sim, Tanto comprovar é sem. que o outro rapazinho foi muitos, muitos anos, né? Demorou para ter, né? Um outro milagre, né? Sim, O sim. Pierre sim, lá, sim. Giorgio. É, Não, ser santo não é fácil, não. E também, padre, é. lógico que sim, a gente tudo bonitinho dentro dos procedimentos da igreja. Mas é uma baita de uma jogada de marketing, né? A igreja está precisando de jovens, de adolescentes. Sim, Aparece um santo que nem um menino lá bonitinho, fez um milagre. Eu É. já fiquei sim, fã dele, já fiquei cheio de curiosidade para conhecer onde nasceu, a vida dele, sim. entendeu? Até um Tem. repórter, eu vi na televisão um repórter falando, ele nunca assistiu nada ligado à pornografia, Uhum. entendeu? Isso ele foi um jovem puro, além disso. Foram 15 investigar até isso, aninhos. mano. 15 aninhos, É, né? ó, Era muito era um novinho. adolescente puro. Então, pra você ver, a investigação é profunda mesmo, Sim, né? sem dúvida. Olha, eu acho que a gente, réis mortais, aí, só de a gente conseguir, sei lá, um dia o perdão pelos pecados, já estão felizes. Porque tem gente querendo virar santo, mas Na é difícil. verdade, todos nós cristãos somos chamados a ser santos porque age em nós o Espírito Santo. Agora, ser santo Sim, também, ser santo não é só não fazer nada errado, é carregar sua cruz dia a dia certo. sem desanimar, já é ser santo, Uhum. né? Se cada um pegar Isso sua mesmo. cruz, seguir a Jesus, procurar pôr em prática os mandamentos dia a dia, ele já está sendo santo, né? Alguns vão para o altar, são reconhecidos pela igreja, oficializados, mas todos aqueles anônimos que buscaram pôr em prática a palavra, esses são os que nós chamamos de santos, né? Então todos nós estamos Ótimo. dentro disso aí. Desde que busque com o coração, de coração, fazer o bem, amar as pessoas, né? Esse é o caminho De da verdade. santidade. Então, Tá beleza. bom. Tá bom? Então tá, vamos Tá passar mais ótimo. um pouquinho aí, vai falar dos cânticos agora. Assim, Vamos vou deixar. preparar para celebrar com a comunidade. Aliás, a A proposta voz do a gente missal meio. de cânticos para o cântico de entrada, por exemplo, é Gálatas 6,14. Gálatas 6,14 diz o seguinte: Nós devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o canto de entrada possa já estar focando, estar cantando essa realidade da cruz. Nós devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo já falamos, se a gente puder cantar esse refrão, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. E aí vai ajudar o povo a perceber que, mesmo tendo tantas cruzes na vida que ele já superou, então não esquecer isso, não esquecer que Deus sempre agiu na vida do povo. O cântico deve ajudar a lembrar isso. O próprio canto de aclamação, não é? Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Essa é a introdução aqui, a antífona de aclamação ao Evangelho. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Também a antífona de comunhão, que o próprio Missal também propõe para esse final de semana, é tirada de João 12:32, que diz assim:
Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, que a gente possa lembrar que do jeito que Jesus foi elevado da terra, deu a vida por nós, nós também estamos unidos nele, enfrentando as nossas cruzes como ele enfrentou. Ele está dizendo aqui: atrairei todos a mim. Eu gosto de dizer sempre que quem caminha com Jesus nesta vida, enfrentando as suas cruzes, suas alegrias, suas tristezas, caminhando com Jesus nesta vida, nós seremos atraídos para Ele também após a morte. Então, caminhar com Jesus nessa vida é certeza de estar com Ele após a morte. Celebremos bem este final de semana de exaltação da cruz do Senhor. É uma celebração tão bonita que existe desde o século IV, quando foi encontrado o, um pedaço, uma cruz que Jesus foi crucificado. Então tem história bonita sobre a exaltação da Santa Cruz. Então já se celebra lá no Oriente há muitos anos, desde o século IV. Então, quando foi encontrada a cruz, que foi aquela cruz que a tradição acredita que foi aquela cruz que foi crucificado Jesus, então passou-se a venerar essa cruz, a fazer essa celebração bonita dentro da liturgia. Que Deus nos abençoe, abençoe você, te ajude a carregar as suas cruzes e te ajude a chegar na vitória final, assim como Jesus chegou na vitória. Unidos a Ele, nós também venceremos, nós chegaremos na história final, na vitória final. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom final de Amém. semana, ótimas celebrações. Amém. Aê, muito bem. Então, um novo modelinho aí. Vamos tentando achar um caminho que fique. O que vocês acharam aí de já fazer assim proclamando? Foi bom? Achei ótimo. Porque quando eu fiquei ouvindo o programa, a gente vê que fica um pouco demorado. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Como se É, fosse presencial. Aí fica o negócio, vai, não vai, uhum, acertou, não uhum, acertou. Então vamos tentando uhum. achar um modelo e a gente está sempre aceitando sugestões. Vocês aí da É, muito bom. comunicação, mais ainda, né? De como é que pode Uhum, ser, como é que pode, o que que pode fazer sempre para ir melhorando. E acaba sendo uma uhum. formação mesmo também, né? Quem participa ou quem ouve, né? É, Acaba, em vez de ir para a missa sem ter ouvido nada, pode ouvir antes, porque uhum, isso prepara a gente também para poder ir para a missa, né? uhum. Já vai para Sim, missa. sim. Aqui a gente aprende, a gente estuda e tal. Na missa a gente celebra, né? Isso tudo que está Isso, sendo falado, na missa está sendo vivido, né? vivido. Então Padre, Uhum, muito boa ideia. Padre, só tem uma sugestão aí que, inclusive, eu já pratico. ótimo. Eu peço para o uhum, Mauro me mandar o folheto eletrônico, porque aqui no uhum. celular eu vou acompanhando a leitura. No computador Isso. aí, fica uma imagem muito pequenininha para gente no celular. Então, Uhum. como eu Uhum, tenho cópia aqui do folheto da semana, o senhor Legal. vai lendo e eu uhum. fico acompanhando aqui, fazendo anotações. Porque a Isso, dificuldade é essa, o senhor está lendo, mas é uma leitura e a gente não está vendo o texto, né? Então uhum, mandar as leituras no grupo também, né? Mandar o folheto no grupo. uhum. Isso. É, Na verdade, se existe grupo, eu não sei, porque antes a gente tinha criado um grupo, aí não deu muito certo. Uhum. Existe o grupo ainda, mas acho que o Mauro, a sugestão, criar o grupo, ele mandar para a gente no grupo Tá não só bom. a leitura, o Uhum. convite é o mesmo de sempre, né, Mauro? Eu entrei Isso pelo aí. convite da semana. Legal, Legal. você já tinha me explicado. A uhum. minha sugestão é só essa, achei excelente. É só a gente Bacana. receber toda semana o folheto. Não sei o que o grupo acha aí, se ajuda, se não ajuda. Ajuda. É, sim. Ajuda sim. Eu já, eu baixo da diocese mesmo, toda Isso. semana Pô, eu legal. gosto de baixar, já baixo do site da Isso. diocese o folheto e já acompanho, é bom. Mas Isso. essa semana eu acabei pegando aí na igreja, eu acho que também pode, né, indo na Uhum. missa no domingo, pegar ali na sacristia do outro domingo, que você Uhum. já vai na quarta-feira ter eu estou com o folheto em mãos, ó. Eu peguei também. Também é Mas essa ideia tranquilo. de baixar é muito boa, É, porque você já tem no eu celular aí, baixo. a gente mandar, né? Uhum. A gente mandar no É grupo. bom.
Não precisa nem gastar papel. Não Na precisa. verdade, olha, esse Ah, fim de semana, sábado, eu vou acompanhar uma romaria para Aparecida. Eu sempre vou no apoio, Hum, né? De certo. cuidando de uhum, cavalo. E eu gosto, sim, de uhum, receber o folheto, porque daí a gente tem aqueles momentos lá de Sim. chegou, que os cavalos estão alimentados, a gente já uhum. vai lá, acha o folheto. Na Ah, quarta-feira eu já. vou estar olhando também o que está Tranquilo, acontecendo, tranquilo. porque agora eu achei ótima ideia, viu? Tá de parabéns, eu É, gostei. E o senhor tá falou uma bom. leitura, uma Aham. leitura que dá bastante ênfase, que nem o senhor falou, respeito à pontuação. Hoje não É, apareceu, mas às vezes parecem umas palavras difíceis de interpretar. E quem vai difícil. Isso, fazer a leitura tem que treinar antes para não dar uma mancada lá, né, na igreja, lá exato. tal. Que é a Uhum, palavra de Deus, né? Comunicar aquilo que Deus quer uhum, comunicar, né? É Tá isso. importante. certo. Muito bem, eu acho que é isso. Uhum. É isso aí. Muito Tá. obrigado pela Uhum, participação de todos, mais uma vez. Louvado seja Deus por tudo uhum. que Ele tem feito em nosso favor e que nos ajude a Amém. enfrentar o que tiver que enfrentar sem desanimar jamais. Em nome do Amém. Pai, Isso do mesmo. Filho e do Amém. Espírito Santo. Amém. Boa noite, Amém. gente. Boa Boa Deus. noite. noite. Tudo bom. Boa noite, boa Tchau, boa noite. Até noite. mais. Até mais.